E eu sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa, da Teca, porque tenho dito e repito, sem a minha esposa não haveria pastoreio. Inclusive, Teca, se você quiser vir para cá, ficar aqui pertinho de mim, para você também falar alguma coisa, vem. Aí você já fala, dá aquela breve saudação. Eita, Jesus. Alguns vão entender. Mas eu agradeço a Deus pela vida da Teca, porque é minha linda esposa, maravilhosa, minha amiga, companheira, amante, tudo. E sem o apoio dela, não haveria pastoreio. Mas eu também agradeço a Deus pela vida do Gustavo. Está ali, meu filho, primogênito. Eu te amo tanto, Gustavo. Eu sou honrado por ser seu pai. Sério mesmo, cara, você é fera. E minha princesa Duda está por aí. Aonde? Ah, está ali, né? Eu não estou vendo, mas tudo bem. Então eu quero agradecer, porque sem família não há pastoreio. Porque um pastoreio que não pastoreia sua família, ele é ilegítimo. Antes de eu ser pastor dessa igreja, eu sou pastor da minha casa. Sou pastor da minha esposa, sou pastor dos meus filhos. E é ali que começa o verdadeiro e o mais difícil pastoreio. É dentro da minha casa. E eu sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus pela vida de todos os líderes que caminham conosco. Porque ser pastor é ser para o outro. Não há pastoreio para si. Ninguém pode ser pastor de si próprio. Então eu agradeço a Deus pelos líderes que Deus colocou ao nosso lado, que tem caminhado conosco para desenvolver essa obra tão grande. E não é porque eu estou dizendo da pertencer, é porque é a obra de Deus. Deus não é modesto, exige tudo de nós. E a obra dele é muito grande para fazer sozinho. Eu tenho dito que ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho é porque não é algo grande. E a obra de Deus é muito grande. E eu sou grato a Deus, a todos vocês líderes que têm nos ajudado. O apoio de vocês é essencial. Da mesma forma, a todos os que servem nesta igreja. Porque aqui nós não servimos por cargo, servimos por um propósito. Então eu sou grato a Deus por todos, sem exceção, que nos ajudam servindo ao Senhor. E é assim que nós temos avançado e desenvolvido o reino de Deus. Quando eu subi aqui com essa representação, isso é a representação mais fiel de um pastoreio. Se eu falar para você das minhas 24 horas, as últimas 24 horas, foi exatamente isso aqui. Ontem à tarde nós estávamos celebrando a vida em um aniversário de uma princesa aqui da igreja, a Aurora, completando 1 ano de vida. Nós estávamos ali sorrindo com os que sorriem, nos alegrando com os que se alegram. Hoje pela manhã, nós estávamos chorando com os que choram, celebrando um sepultamento. Essa é a vida do pastor. Mas antes de eu ir para esse sepultamento, que era a partir das 9 horas, eu acordei bem perto de 6, para acompanhar a Duda e a bênção que está aqui do meu lado, para uma corrida. Quem em sã consciência vai para uma corrida domingo, 7 horas da manhã? 6 da manhã. Então, para atender e cuidar da minha família, 6 horas da manhã, eles estávamos indo a Brasília, para elas correrem, eu fiquei lá esperando, e preparando a mensagem dentro do carro, enquanto elas correram, atendemos essa demanda familiar, voltei, fomos para o sepultamento, chegamos no sepultamento, fui para outra demanda, que eu tinha marcado um churrasco com meu filho e alguns amigos. Conversas internas. E terminamos e estamos aqui. É esse o resumo básico do pastoreio. E tudo isso, meus amigos, nós fazemos, primeiro, porque nós temos convicção da vocação que Deus nos deu. Em segundo, porque amamos o Senhor. O nosso amor a Deus nos move. O nosso amor a Deus nos impulsiona.
E eu sou grato a Deus. Eu faço todos os dias uma oração. Para que Deus nunca me permita. Se um dia Ele que sonda meu coração vir que meu coração está indo por um dos caminhos que eu vou te falar, eu digo, Deus, me leva antes. Eu digo, Deus, eu nunca quero tocar na glória do Senhor. Eu nunca quero competir com a glória do Senhor. Tudo que fizermos, a glória é do Senhor. Eu nunca quero tocar no dinheiro do Senhor. Em uma época em que pastores são vistos como ladrões, eu oro para que nunca Deus permita que meu coração se corrompa. Eu oro para que eu nunca toque na noiva do Senhor, na igreja do Senhor. Tantos escândalos que tem por aí. E eu oro para que Deus nunca permita que eu toque no nome do Senhor, com um mau testemunho. Essa tem sido a minha oração. E graças a Deus, Deus tem nos mantido de pé. E a oração de vocês, a ajuda de vocês tem sido essencial. Então eu encerro agradecendo mesmo. Muito obrigado. Vamos juntos. Nós estamos, meus irmãos, nos últimos tempos. E é tempo de nós nos levantarmos. Esse é o meu maior desejo como pastor. Ver um conjunto de homens, mulheres, jovens e crianças que amam a Deus acima de todas as coisas. É por esse motivo que eu me coloco de joelho e oro e clamo e batalho diariamente, porque eu quero ver você vivendo como um verdadeiro cristão. Dentro da sua casa, na sua faculdade, entre os seus amigos, na igreja, na rua, onde você estiver. Então eu agradeço a Deus por esse dia. Eu vou passar aqui para a Teca. Pai do Senhor, igreja. Só agradecer mesmo, né? Tudo que foi feito. E é isso aqui que o Wellington falou. E fora as demandas que a gente tem, né? Porque as demandas todas que ele falou, e eu estava em casa, acabou, e eu estava muito cansada. E eu falei assim, Deus... Aí você vive uma crise, né? Você fala assim, não vou correr com a minha filha. Não, mas se eu não for correr com a minha filha, se fosse a igreja, eu ia fazer... Se fosse um evento, 3 da manhã, 4 da manhã, eu ia, então eu vou. Aí quando você... não vou não, estou muito cansada. Aí você fala, mas se fosse um evento, qualquer coisa fora, eu ia. Então eu vou cansada, que Jesus me renova. E é essa crise, né, que a gente vive. Eu mesmo vou atender 3 pacientes segunda-feira, que eu não sei que demanda que vai vir. 2 eu sei que é demandas pesadas. Eu falei, eu não vou para a igreja, que eu preciso me preparar. Enquanto eu estava calçando meu tênis, eu falei, olha, Senhor, deixa eu contar uma coisa para o Senhor. Eu não estou muito preparada para essa demanda. Então, o Senhor vai me capacitando, o Senhor vai me enchendo, o Senhor vai me dando. Porque eu não vou saber. Jesus, o Senhor sabe que eu já estudei, mas eu queria estudar mais. Mas eu sei que quanto mais eu estudar, mais dúvida eu vou ficar. Então, o Senhor precisa me ajudar. Eu vou para a igreja. Porque o Senhor é o centro da minha vida. Então, eu amo estar aqui, apesar de não querer estar aqui. Porque muitos de vocês sabem. Aqui nunca foi o meu desejo. Estar aqui nunca foi o meu sonho. E eu já contei para algumas pessoas, né? Que esse mês eu fui muito confrontada. Porque eu falei com Deus, falei, Deus, eu amo tanto a minha família, eu tenho um marido abençoado, um emprego abençoadíssimo, passou num concurso dificílimo, temos uma igreja maravilhosa, pessoas caminhando com a gente, que eu falo, meu Deus, por que essa pessoa está ali? Fernanda mesmo, meu pai do céu, mora lá no... As Concunhas, toda vez que eu vou na casa dela, já fui 2 vezes, gente. Eu falo, Senhor, o mistério é grande, porque a bichinha mora longe. Bichinha mora longe, gente. E tantos outros que estão aqui, né? Agora chegou um casal aqui que mora mais longe do que você, filha. Eu fico falando essas coisas. Meu bem, isso é porque Jesus vai abrir um polo da igreja num lugar desse. Cada um desses lugares vai ter... Cada um desses lugares... Eu já entendi, meu bem. Deus falou comigo. Não vai ter, meu bem. Fica calmo. Nós vamos encher a igreja, nós vamos fazer o que Jesus está mandando. E aí eu falei com Deus, né? Eu falei, Deus, eu tenho um marido abençoado, filhos abençoados. Às vezes eles querem dar uma desviada, mas Jesus pega eles de volta. Eu amo meus filhos, eles caminham conosco na obra. Eu amo a igreja. A gente tem uma igreja sensacional, a gente tem um louvor top das galáxias. Deus, eu amo a minha igreja. Deixa daquele jeito, Senhor. Aí o meu bem, para de orar assim, meu bem. E aí eu fico falando com Deus, né? Essas coisas. E Deus falou assim, Teca, tudo que vocês têm são sementes de renúncia. Agora deixa eu falar uma coisa para você. O milagre que eu estou fazendo todos os dias na sua vida e na sua casa não anula a sua obediência. O milagre não anula a obediência. Está acontecendo um milagre todos os dias. Então obedeça todos os dias. Faça aquilo que eu te chamei todos os dias. E eu amo ir para uma renovação e ver Jesus do começo ao fim. Eu amo ver uma família restaurada. Eu amo ver um casamento restaurado. Eu amo ver um jovem me ligando e falando assim, Teca, eu estou com dúvida nesse versículo. Eu amo receber uma mensagem do jovem, igual essa semana eu recebi, ele, pastora, a senhora é muito doida. Aí eu preciso do direcionamento doido da senhora. Me ajuda aqui, como que eu faço na escola?
Como que eu ajo na escola? Como é que a senhora sugeria com esse amigo que eu tenho? Gente, é sério, eu demoro a responder, mas eu respondo. Aí quando eu respondi, ele, nossa pastora, se eu soubesse que a senhora responder isso tudo, eu nem tinha perguntado. Porque eu amo isso, eu amo ver a Lu passando por um caos e aqui de cima amando Jesus de todo o coração. Isso me motiva a estar aqui. Isso enche os meus olhos, enche o meu coração de vontade de levantar amanhã e dizer, combati o meu combate, a fé está aqui e eu vou continuar. Aleluia. Eu amo isso. Sabe, por mais que eu lute contra isso. Aí a Marta fala, você foge demais, amiga. Você foge demais. E eu sei que eu fujo mesmo. Eu sou tipo um Jonas, misturado com Pedro, que arranca a orelha dos outros. Sabe? Mas eu amo estar aqui. E eu amo esta igreja. Eu amo levantar e vir para cá. Eu amo pensar, hoje é quinta, tem culto. Hoje é domingo, tem culto. Eu amo isso. Então, irmãos, obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo cuidado. A irmã Marta, às vezes, me manda essa semana mesmo, parece que ela, né? Tem um detector. Ela, olha, amiga, eu sonhei com você. Ela, ai, amiga, a mesma coisa que eu estou passando. E é isso. Jesus mostra. Jesus levanta pessoas para interceder por a gente. Às vezes não está ali com a gente, do lado da gente, mas levanta e ora e faz. Então eu amo isso. Obrigada, Igreja Batista Pertencer. Eu amo fazer parte dessa família. E não poderia esquecer, meu bem, de agradecer o meu pastor. O pastor que pastoreia o meu coração todos os dias. O pastor que quando me vê muito rebelde, fala, Teca, cuidado. Cuidado, Teca, com a rebelião. É pecado. Cuidado, Teca, com a ira. É pecado. E quando o Marquinhos cantou essa música, ele... Vou cantar, gente. Por ele... Só fala. Vai, amigo, obrigada. Faz não. Você vive essa letra, meu bem. Você vive essa música. E eu canto essa música com intensidade da minha alma, porque é isso. Uma vez alguém falou assim, ai, amiga, eu não tenho nem coragem de cantar essa música. Porque eu acho que às vezes eu não vivo isso. Eu falei, eu vivo isso. E eu canto essa música em toda a intensidade da minha alma, porque olhando às vezes. Então, obrigado por pastorear o meu coração, por pastorear. Gustavo, você é de maior. Mas assim, meu filho, deixa eu contar um negócio para você. Você tem as suas escolhas, mas deixa eu falar de Jesus para você. Eu amo você, meu bem, obrigada. Porque você não é pastor aqui. Você não é pastor de artista. Você não é pastor, sabe, que fica encenando e que fica fazendo. Não. Você é pastor dentro da minha casa, dentro do seu trabalho, dentro da academia. Onde você é, você vai. Onde você vai, você é pastor. Às vezes chega até a ser chateau. De tanto que quer ser pastor. Né? Então, obrigada. Obrigado por pastorear antes de qualquer outra coisa. Você pastoreia o meu coração. Você me exorta, você me ama, você me cuida, você me corrige, você me coloca na... Sabe, meu bem, acho que o ego está bem grande aí. Dá uma baixadinha. Obrigada. Obrigada por me aproximar de Jesus. Desde o dia que eu te conheci, você me aproxima de Jesus. Eu era uma pessoa perdida. Né, que eu costumo falar que eu cheguei na sua vida como um tapete de retalho. Aqueles que todo mundo chegava e pisava, todo mundo chegava e humilhava, todo mundo chegava e usava. Você chegou e falou, deixa eu te apresentar Jesus, doida. Por que você não vai deixar de ser doida? Porque você nunca disse, Teca, para de ser você. Nunca. Você disse, meu bem, eu amo o seu jeito. Às vezes dá uma maneirada, mas eu te amo. Então, obrigada por isso. Obrigada por ser o pastor Wellington do meu coração. E o Wellington Antunes, que também é do meu coração. Eu te amo. Linda demais. Aí agora é hora de eu pregar, né? Depois disso, né? Mas antes de eu compartilhar aqui a palavra, vou ser bem breve. Eu quero chamar aqui o Henrique e a Lia. A Lia, o que está acontecendo? Sobe aqui, que eu vou colocar uma mochila pesada em vocês também. Você está achando que eu vou carregar isso sozinho, é? Sobe aqui, meus amigos. Alan, tá brincadeira. Na verdade, eu estou chamando esse casal abençoado aqui, o Henrique e a Lia, um casal de amigos que Deus me deu há muitos anos, amigos de dentro da minha casa. Hã? Não, calma, minha amiga, ela tô com medo, calma. Tu não me conheces? Mas, além de agradecer a Deus pela sua vida, eu quero fazer uma oração, porque hoje vocês estão completando 23 anos de casado. Vamos aplaudir o Senhor? Aí ela, tipo assim, Que alívio! Gente, nós não podemos
deixar isso passar em branco. Em uma época em que se festeja a banalização da família, em que se celebram, né, a imoralidade, a corrupção, a injustiça, isso é um presente, esse é um legado. Eu sempre tenho dito para os casais que o maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos é um casamento saudável. Esse é o maior presente, Lia e Henrique. Então, parabéns por essa data. Que Deus multiplique essa data mais e mais, e que a cada dia a aliança de vocês permaneça assim, inquebrável, incorruptível, pura, fundamentada em Deus. Eu sou muito grato a Deus por ser pastor e amigo de vocês e por estar hoje falando desse dia. 23 anos de casado, meu irmão, é bênção demais. Estenda suas mãos para cá, por favor. Senhor, o Senhor é um Deus de aliança. E nessa noite eu quero te agradecer. São 23 anos, Senhor. Não são 23 dias, nem 23 meses, nem 23 semanas. 23 anos que eles disseram sim e continuam dizendo sim. Pai, em nome de Jesus, que a mentira, o engano, o adultério, a imoralidade, a separação, nada disso, no poder do nome de Jesus, tenha lugar na vida deles, que essa aliança permaneça assim, forte, inquebrável, incorruptível, pura, santa. Em nome de Jesus, que o cuidado, o amor, o respeito, o carinho, a tolerância, o respeito às diferenças permaneçam sendo marcas na vida do casamento do Henrique e da Lia, da sua família. Em nome de Jesus, que essa data se multiplique, que essa data se renove e que a cada dia, Senhor, eles possam continuar fazendo dar certo, colocando o Senhor no centro. Pai, nós em nome de Jesus apresentamos essa aliança, e eles disseram sim e permanecem dizendo sim. Que a bênção do Senhor esteja sobre o Henrique, sobre a Lia, sobre seus filhos, sua descendência, suas gerações, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém e aplauda ao Senhor. Deus abençoe, meu amigo, Deus abençoe, minha amiga. Abra a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 11, verso 12. Obrigado. Marcos, capítulo 11, verso 12. Marcos 11, 12. Quero agradecer a Deus pelo meu amigo Marquinho. Uma bênção, meu amigo, estar com você. Parabéns por permanecer humilde e servo a Deus como você é. Isso é lindo. Ver a unção que você carrega e você não querer competir com essa unção, com a glória de Deus. Parabéns, meu amigo. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Marcos, vai me ajudar? Vai, né, meu amigo? Bênção. Marcos, capítulo 11, verso 12. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre,
Eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ontem, depois que eu saí do aniversário, aí nós fomos a uma feira, lá em Taguatinga. Feira dos Goianos. Pensa numa feira abençoada. E é grande. Jesus amado. E enquanto a Teca estava mais a Duda numa loja, eu falei assim, vou dar uma volta. E aí eu fui dar uma volta lá na feira. E aí eu passei numa loja que vendia só roupa de marca. Tinha roupa da Nike, tinha roupas da Calvin Klein, tinham roupas da Hugo Boss, tinha tênis da Nike por R$ 35, olha a promoção. Perfumes franceses por R$ 30. Bolsas da Louis Vuitton por R$ 40. E eu fiz Silvana, não vou te chamar de Suzana. Acertei, né? Não poderia errar. Eu fiz a conta e eu vi que com R$ 200 eu conseguiria sair nos panos. Lá na Ceilândia, na época, a gente falava, quando o cara estava todo na marca, a gente falava que estava nos panos. Ou falava que era bodinho. Como é que é hoje os jovens? Me ajuda aí. Quando o cara está no Vans, Nike, Adidas, tal, como é que fala? Que ele está o quê? Me ajuda aí. Como é que diz hoje? Fala aí, Bruna. Hã? Tá top? É só isso? Nossa, então a nossa era muito melhor. Só dizer, tá top? Patricinha? Boyzinho? Playboy? Pronto, eu tenho que aprender como é que é hoje. Mas na minha época era assim, caraca, tá nos panos, hein? Tá bodinha, hein? Aí vinha um endemoniado do Satanás e pisava no tênis. Mas eu vi, Leônidas, que com R$ 200 eu sairia com um conjuntinho todo de marca. Um tênis, uma calça, uma blusa e ainda um perfume francês. Uau! A inflação não chegou na Feira dos Goianos. E o mais interessante, eu parei em uma banca e disse, tinha uma camisa bonita lá. E eu falei assim, Ricardinho, camisa da Aramis, uma loja que eu gosto. Aí estava assim pendurado, uma gola polo, eu disse, quanto que é? Ela falou, R$ 49,90. No Pix faz 40. Eu falei, uau! Aí eu fiz a pergunta, é original? A pessoa olhou para mim, Ana Clara, e disse assim, é primeira linha. Aí eu disse, mas é original? Ela disse, é uma réplica. Aí eu falei, obrigado. Isso que eu estou falando para você, parece sutil. Parece simples. Na língua portuguesa, existe uma figura de linguagem chamada eufemismo. O eufemismo, entre outras coisas, serve quando você precisa falar algo que pode soar muito duro, e aí você usa uma linguagem mais light para suavizar o que você quer dizer. Por exemplo, se você encontra uma pessoa que está um pouco acima do peso, e você deveria dizer que ela está gorda, mas é feio, você diz, você está um pouco acima do peso. Isso é um eufemismo. Se você encontra alguém que está vestido meio estranho, você deveria dizer, está feio. Você fala, está bonitinho. Isso é um eufemismo. Irmãos, escutem. Antigamente, ou algo era verdadeiro, ou algo era falso. Ou você está falando a verdade, ou você está mentindo. Hoje, o falso
virou réplica. O falso virou primeira linha. A mentira virou narrativa. O artificial está tomando conta da nossa cultura. É muito mais fácil, é muito mais barato, é muito mais acessível, mas é falso, e é mentiroso, é enganoso. Olha a cultura. Ontem eu assisti a uma reportagem com essa questão aí do bebê reborn. Que a coisa está tão séria que não é fake. Em São Paulo, uma mulher, mãe de bebê reborn, entrou na justiça para ter licença maternidade. Não é fake, irmãos, eu estou falando realidade. A coisa está tão bagunçada que em São Paulo também, um homem, vendo uma mulher numa fila preferencial, ele achou que ela estava com o bebê reborn e deu um tapa no bebê reborn, só que era uma criança. Olha o problema que isso está sendo gerado. Era em BH? Em BH. Nós estamos vivendo a cultura do artificial. Você compra um Tang sabor goiaba, e tem sabor de goiaba. Você acha até que é uma goiaba em farelo, como fala? Em pó. Mas é aromatizada artificialmente. Quando eu estava ali ontem, naquela feira, e eu já estava pensando sobre essa palavra, você acha que a nossa fé está alheia à cultura do artificial? Você acha, irmãos, que a nossa fé está alheia à cultura de eufemismos? Não está. O texto que eu e você lemos diz que Jesus estava indo com os seus discípulos e ele estava com fome. E ele avistou de longe uma figueira. E ele viu que aquela figueira tinha folhas. E a figueira, excepcionalmente em relação a outras árvores, ela tem um processo diferente. Porque a figueira, quando tem folhas, normalmente já tem frutos. É diferente de outras árvores, que primeiro vem as folhas e depois vem os frutos. A figueira não, Ailson. Quando você avista uma figueira e aquela figueira tem folhas, ela está dizendo: há frutos. E a Bíblia diz que Jesus vê aquela figueira. E Jesus vai até aquela figueira. E o texto diz que quando ele chega naquela figueira, todavia, ela tinha apenas folhas. Havia uma ilusão da aparência. Eu posso colocar um jarro de flores aqui, artificial, tão lindo, tão real, que dificilmente você saberia distinguir se ele é verdadeiro ou se ele é artificial. Existem frutas tão bem feitas, tão perfeitas artificialmente. E só para abrir um parênteses, a palavra artificial significa feito naturalmente com arte. É algo produzido. Artificial é algo que eu produzo, é um produto. Flores artificiais são lindas, mas nenhuma abelha, nem um beija-flor conseguiria sobreviver com folhas artificiais. Frutos artificiais são maravilhosos, mas não alimentam. E Jesus está diante de uma figueira, e deixa eu falar algo para você. O assunto aqui não é planta. Essa figueira
Nesse contexto, era a representação do povo de Israel, ampliando a representação do povo de Deus, nossa representação. Jesus tem uma ilusão de aparência, porque ele olha de longe, meu irmão, e ele vê folhas. Há um sinal externo dizendo: eu tenho frutos. Mas quando ele se aproxima, era apenas uma ilusão. Era artificial. E a pergunta que Deus tem para mim e para você nessa noite é: a nossa fé é essência ou é aparência? Irmãos, não dá mais para a gente viver mostrando algo que não somos, vivendo com uma artificialidade, como se tivéssemos algo que não carregamos. A aparência sempre vai ser revelada. Pastor, que palavra difícil no dia do pastor. E vai piorar, irmão. Que vem mais pedrada aqui. E tal. E é difícil você falar de você mesmo. Mas, irmãos, eu nunca vou negociar. É preciso muito amor para falar a verdade. É preciso muito amor para confrontar. Como pastor dessa igreja, eu digo e repito: o maior desejo que eu tenho é que você não seja um crente vivendo um evangelho artificial, um evangelho de aparência, um evangelho mentiroso, um evangelho de engano. Aqui na igreja a gente canta, a gente louva, a gente dança e a gente diz glória a Deus. Aí imagina, irmão, o homem está aqui, glória, aleluia, aquele aleluia é um bem abençoado, e a mulher: eu te conheço, que tu não é assim. Até quando nós vamos viver assim, irmãos? O tempo é urgente. Jesus disse: eu estou com fome. Ele se aproxima e ele só encontra folhas. Só tem um sinal externo, é uma ilusão, não tem fruto. Porque eu posso produzir. Escute isso, eu posso, Gustavo, produzir performance com a minha habilidade. Mas fruto só se produz com relacionamento. Fruto só se produz com intimidade. Bebê reborn se produz em fábricas. Filhos, só intimidade relacional. O que nós queremos produzir, irmãos? Qual é o legado que nós estamos produzindo? Nós dizemos: somos evangélicos. O que isso significa? O que significa ser evangélico? O que significa ser um cristão? Jesus se aproxima e ele está denunciando a hipocrisia, porque naquela época os maiores hipócritas que existiam eram os líderes religiosos. Diziam uma coisa e viviam outra. Era isso que Jesus estava denunciando, Leônidas. Jesus, quando fala àquela figueira, os religiosos da época estavam vendo, e ele estava denunciando a hipocrisia, porque eles falavam muito e viviam pouco. Hoje a gente está vivendo uma época, irmãos, que é um dos sinais dos fins dos tempos. A Bíblia diz que chegaria uma época em que as pessoas amontoariam para si doutores segundo seus interesses. Antigamente, a gente falava de pecado e as pessoas mudavam. Hoje você fala de pecado, a pessoa muda de igreja. Porque é duro demais. Porque está sendo religioso demais. Quem foi que amaldiçoou essa figueira? Não foi um fariseu, irmãos, foi Cristo.
A ilusão da aparência. Fruto, ele espera de mim e de você fruto. Pelos frutos os conhecereis. Não adianta, irmãos, eu chegar aqui e falar em língua e ter uma boa oratória. Sabe qual é a língua que Deus quer saber como é que está? Como é que eu sou dentro da minha casa? Como é que eu sou no meu trabalho? Como é que eu sou no trânsito quando alguém me dá uma fechada? Como é que eu sou na internet quando aparece uma satanete? Está cheio, irmão, de satanete e dos enviados do Satanás. Tá ou não tá, irmãos? Cuidado com a ilusão da aparência. E vendo de longe, Ramon, uma figueira com folhas. Jesus está com fome. E ele se apresenta, se aproxima. Uau, vou tomar meu café, porque era pela manhã. E quando ele chega lá, olha o texto. Jesus vendo de longe uma figueira, ele se aproxima para ver se porventura acharia nela alguma coisa. E o versículo 13 diz assim: e aproximando-se dela, nada achou senão folhas. A ilusão da aparência denunciou o vazio que existia. Irmãos, irmãos, não dá mais para a gente viver fingindo, não dá mais para a gente viver um evangelho artificial, não dá mais. Olha, nós não somos obrigados a ser cristãos, não há uma arma na nossa cabeça. Eu sei que todos nós temos dificuldades, eu tenho as minhas. Você acha que eu sou pastor, eu não tenho dificuldades, medos, dúvidas? Tenho muitas, choros, lágrimas, vontade de sumir às vezes, eu tenho, irmãos. E por que você não vai, pastor? Porque eu ouvi uma voz, porque eu não sou um artista. Eu sei a voz que me chamou. A voz que me chama é a voz que me capacita. A voz que te chama é a voz que te capacita. O Deus que te salvou é o Deus que te sustenta. A graça que salva é a graça que sustenta. Mas chega uma hora, irmãos, que nós temos de parar. Jesus, ele se aproxima e há uma decepção. Que decepção? Ele espera encontrar frutos. E o texto diz que havia somente um marketing espiritual. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas. A figueira oferecia o que não tinha para dar. Escute, cristianismo sem fruto é apenas um espetáculo religioso. E a mesma realidade artificial. Agora me lembrei, né? Porque a gente agora também está na época e é top. Inteligência artificial. É fera. Eu uso a inteligência artificial. Tem sido uma ferramenta importantíssima. E tem hora que você conversa com a inteligência, parece que tem alma. Parece que ela te entende, vira quase que uma terapia. Começa a desabafar, a inteligência vai ali trocando uma ideia com você, vai te orientando, mas nunca se esqueça, é artificial. Como que está a sua fé hoje? Como que está o seu relacionamento com Deus? É essência ou é aparência? O que está faltando? Porque quando a aparência começa a tomar conta, a essência vai se perdendo. Deus, eu te amo tanto, e é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Senhor, Tu é tudo para mim, o meu coração é Teu, tudo é Teu. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a estrutura. São tantas músicas que a gente canta.
E devemos cantar, mesmo que ainda não estejamos vivendo, mas sinceramente devemos cantar porque estamos profetizando. É isso que queremos nos tornar. Mas é fato que uma grande geração de evangélicos artificiais está aumentando o número do nosso censo, e é um número de evangélicos que não tem tempo para Deus. Qualquer coisa, Ramon, toma o lugar de Deus. O jogo toma o lugar de Deus. A academia toma o lugar de Deus. A bicicleta toma o lugar de Deus. A série toma o lugar de Deus. Irmão, que fé é essa? Que fé é essa que eu não posso reservar de 168 horas da minha semana? Eu não posso reservar 2 horas para Deus, porque mesmo dentro da casa de Deus, eu não deixo de olhar o celular. Vocês acham que isso é normal? Não é normal. Pastor, o senhor está em outra época, agora é celular. Então, meu irmão, nós estamos com um problema. Porque isso não entra na minha cabeça. Árvores. No final das contas, sabe de que esse texto preocupa mesmo? Se você tem raiz em Deus. Como pastor, eu amo quando eu vejo as pessoas se empenhando, crescendo, avançando. Pastor, vai mesmo, meu irmão, faz concurso, estuda. Pastor, quero ser médico, quero ser juiz, vai mesmo, arrocha, estuda. O que eu puder fazer para impulsionar, eu vou fazer. Mas deixa eu te falar, o meu maior anseio, o meu maior desejo, como pastor, é que você não viva um evangelho artificial. É que Deus realmente seja o centro da sua vida. Jesus se aproxima e ele não encontra nada. Mas era tão impressionante aquela figueira, mas não alimenta. Irmãos, em toda esquina que você passar, tem alguém com fome. Árvores não produzem frutos para si. Em cada lugar que você passar, tem alguém com fome. A pergunta é, o fruto que nós estamos dando é real ou é artificial? Jesus, quando vê aquela realidade, ele conclui a narrativa com um juízo da incoerência. E olha que palavra difícil. Jesus diz assim: nunca mais coma alguém fruto de ti. Que palavra dura. Imagina, Ramon, para os discípulos que só viam Cristo curando, abençoando e fazendo milagres, agora Cristo amaldiçoou aquela figueira. Quando eu li esse texto, Marquinhos, eu fiquei pensando assim, peraí, se Cristo tem poder para amaldiçoar desde a raiz, por que ele não determinou que ela desse fruto? Porque se você ler o texto, escuta, aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Poxa, Jesus foi injusto. Se não era, Ricardinho, tempo de figos, por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Segundo, se Jesus tem poder de fazê-la secar, por que não determinar que ela produza fruto? Já parou para pensar? Ora, se o texto deixa claro, porque nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Será que Jesus foi injusto? Não. Porque aqui Jesus denunciou a aparência. Não era tempo de figos, mas não tinha folhas? Sim ou não? Tinha folhas? Então, as folhas apontavam para quê? Frutos. O que Jesus estava denunciando? A aparência. Irmãos, eu posso vir aqui pregar, falar, cantar, sapatear, falar em línguas. E posso ser uma farsa fora daqui.
Porque o caráter é também aquilo que eu faço quando ninguém está me vendo. Só que chega uma hora que a graça de Deus diz: basta. Chega. Aqui, Jesus chega e diz: nunca mais alguém coma fruto de ti. Por que ele está dizendo isso, Érica? Porque havia uma aparência. Por que Jesus, pastor, não fez produzir fruto se ele tinha poder para fazer secar? Porque Jesus, escute isso, Jesus nunca vai impor aquilo que ele já nos deu capacidade de gerar voluntariamente. Nunca ele vai impor aquilo que já nos deu capacidade de gerar voluntariamente. Tem um texto da Bíblia que é um dos textos com os quais eu tenho assim um medo, um temor. Todos os textos da Bíblia, mas esse em especial, muito temor. Mateus 7, Jesus está concluindo o Sermão da Montanha. E Jesus, ele diz que haveria um tempo que alguns chegariam a ele e diriam: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, curamos. E Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Veja esse texto. Há um resultado. Você entendeu que há um resultado? Pessoas foram curadas. O evangelho foi pregado. Demônios foram expulsos, irmãos. Ou seja, houve resultado. Mas nós não podemos confundir resultado com frutos. Veja que Jesus não critica o que foi feito. Ele só diz: eu não vos conheço. Porque conhecimento importa relacionamento. Ali, Jesus, conectado com o que eu acabei de falar sobre a figueira, Jesus está nos dizendo do perigo que é, Dodô, nós vivermos um evangelho artificial. Um evangelho que tem resultados, mas não tem essência. Num evangelho que tem música, mas não tem adoração. Num evangelho que tem palavras, mas não tem oração. Num evangelho que tem apresentação, mas não tem devoção. E hoje, irmãos, a palavra de Deus para mim e para você é a nossa vida espiritual, a minha e a sua vida espiritual. É essência ou é aparência? Essa é a pergunta de hoje. Escute. Essa palavra, ela é sobre o nosso destino. Essa palavra é sobre para onde vamos. Hoje pela manhã eu estava em um sepultamento. Irmã Marina, 97 anos. E todas as pessoas, inclusive o pastor dela, disse, há poucos dias, foi à igreja, e com muita dificuldade, estavam com as mãos levantadas, adorando ao Senhor. 97 anos. E sabe o que ela deixou? Um legado. Porque a fé dela não era artificial. Irmãos,
Não há tempo mais de nós vivermos de aparência. Não há tempo mais de nós vivermos aqui um aleluia, um glória a Deus, e quando a gente sai por aquelas portas, a gente vive como filhos do diabo. Não há mais, irmãos, como a gente viver assim. Essa é uma palavra de reflexão. Sabe por que eu estou falando essa palavra? Além do porque Deus me deu essa palavra para eu falar, porque eu amo a sua vida. Porque eu amo a sua vida. Porque era muito mais fácil hoje, no dia do pastor, eu trazer uma palavra aqui tão alegre, mas foi isso, eu falei, Deus, logo no dia do pastor, Deus, fala. Fala. Então hoje, a reflexão é, amanhã você vai para o seu trabalho, amanhã você vai para a sua escola, amanhã você vai para o seu emprego, para a sua família, para as suas relações. A pergunta, irmãos, é, quem é essa pessoa que vai para lá? Quem é? Qual é o perfume que está exalando? Qual é o testemunho que nós estamos dando? Quem é, irmãos? A nossa fé é real ou é artificial? Se coloque de pé. Se coloque de pé. E no dia seguinte, aquela figueira havia se secado desde as raízes. Nessa noite, o chamado de Deus para mim e para você é um chamado para voltar às primeiras obras. É um chamado para voltar à essência. Tem uma música do David Keelan, estou voltando à essência. Vamos dar para sair essa música? Essa música é bem propícia para essa noite. Irmãos, eu amo a sua vida. Eu não sou pastor por causa de aplausos. Eu não sou pastor por causa de remuneração, que graças a Deus até hoje nunca precisei, e não tenho remuneração nessa igreja, sou voluntário. Eu sou pastor por uma vocação. E o meu maior desejo, se você quer, eu quero honrar o pastor. Viva como um cristão. Não negocie com o pecado. Não brinque com o pecado. Não brinque de mostrar folhas, dizendo que tem um fruto que você não tem. Foi Cristo que chegou e disse, nunca mais tenha fruto. Porque até a graça de Deus tem um limite. Então nessa noite, o chamado de Deus para mim e para você nessa noite, sabe qual é? É um chamado de arrependimento. O chamado de Deus para mim e para você nessa noite é um chamado de arrependimento. Hoje, Deus está nos dando uma oportunidade, escute isso, irmãos, o Espírito Santo está falando isso comigo. Hoje, Deus está te dando uma oportunidade de arrependimento. Pastor, eu não quero que você me exponha nada. Mas hoje você pode deixar a aparência e voltar para a essência. Hoje você pode deixar aquilo que está te prendendo no mundo e dizer, Deus, me ajuda. Espírito Santo, me fortalece.
Espírito Santo, eu não quero mais brincar com isso que está me prendendo. A pior prisão que existe é aquela que já não sentimos mais o peso das algemas. O pecado vai nos prendendo, alegremente nos prendendo, e daqui a pouco estamos cativos. Nessa noite, coloque a mão assim na sua mente. Espírito Santo, me ora,